amigo de infância, desde os nossos 9 anos de idade, nós estamos juntos, desde os meus 9 anos de idade. Deus tem me honrado com a presença desse jovem, que tem muito abençoado a nossa associação, nosso vice-presidente da Associação Batista Norte Fluminense, tá? O pastor da Igreja Batista de Cardoso Moreira. Deus tem nos abençoado ali através deste homem. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelo teu amor por nós, obrigado pelo privilégio de sermos o teu povo, a tua igreja, homens, ó Deus, que têm proclamado o teu evangelho, que têm exercido, ó Deus, com fidelidade o ministério qual o Senhor confiou a cada um de nós. E agora, ó Pai, após vivemos um momento de eleição, um momento de adoração, queremos ouvir a sua voz através da tua palavra proclamada, anunciada pelo teu servo, pastor Jonas Zé. Obrigado pela vida dele, pela sua esposa, suas 2 filhas. Pai, te louvamos porque tem nos abençoado através do teu servo, através da vida do teu filho. Abre os nossos corações, oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, fazendo favor, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 13. O tema da mensagem é esse que está aí, conselhos. Vamos falar juntos? Conselhos. Vamos falar? Atos capítulo 20, do versículo 13 até o versículo 38, diz assim: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos de Tronte de Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província. Servindo com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas confissões dos judeus. Vocês sabem que não deixei de negar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa. Testifiquei tanto a judeus como a eles que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem na igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês,
e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os encomendo, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros em tudo que fiz. Mostrei este trabalho, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior alegria em dar do que em receber. Depois disso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Amém. Pai, tenha misericórdia de nós. Somos filhos que queremos ouvir a tua voz e o querer para cada um de nós. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Paulo está no final de sua terceira viagem missionária. Ele está em Troade, participando de um culto que começa provavelmente às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da manhã de outro dia. E aí um rapaz chamado Eutico cai da janela, ele morre. Paulo precisa ressuscitar esse rapaz, e após esse incidente ele sai de Troade e ele vai para Assos. Ele juntamente com a sua equipe missionária. A gente não sabe por que Paulo foi a pé, mas você olhando a sua Bíblia, você vê que no versículo 13, a equipe missionária que acompanhava Paulo, eles vão de navio, mas Paulo vai a pé até Assos. Era perto. A gente não sabe se ele queria ficar mais tempo com os discípulos, a gente não sabe se ele queria orar, a gente não sabe como ele queria aproveitar melhor o seu tempo, mas o texto diz que a equipe missionária vai para Assos de navio e ele vai a pé. Chegando em Assos, ele encontra a sua equipe missionária e agora eles partem para Mileto. Chegando em Mileto, ele não tem vontade de passar por Éfeso, porque ele tinha um firme propósito em seu coração de chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Só que lá em Mileto ele tem um desejo de trazer as últimas orientações aos líderes espirituais da igreja de Éfeso. Éfeso distava a 45 quilômetros de Mileto e ele manda mensageiros a Éfeso para que os líderes da igreja de Éfeso pudessem vir estar com ele em Mileto. Ele está aproveitando que a embarcação está descarregando e iria receber uma nova carga, e provavelmente ele ficaria ali de 2 a 3 ou 4 dias, e ele queria aproveitar essa oportunidade para trazer a sua última recomendação àqueles líderes que ele formou durante o tempo em que ele esteve em Éfeso, quase 3 anos. E o interessante é que aqueles presbíteros, apesar de toda a dificuldade, eles atendem a voz do apóstolo e eles vêm até Mileto. Se você parar para observar, todos nós que aqui estamos já lemos a Bíblia, já lemos o livro de Atos. É o único sermão registrado em Atos dos Apóstolos onde Paulo prega apenas para cristãos. É o único. Eu não estou dizendo que foi o único sermão que ele pregou apenas para cristãos, mas é o único registrado no livro de Atos onde ele prega apenas para os cristãos. É uma palavra de um pastor, de alguém que cuidou de ovelhas, dizendo para aqueles novos pastores: eu cumpri a minha missão, agora eu passo o cajado para vocês, agora é com vocês. E assim como essas orientações e esses conselhos de Paulo serviram aquela época, servem para mim e para você, para cada um de nós, em qualquer época. Então vejamos, em primeiro lugar,
vida que devemos viver. Se você parar para pensar na mensagem que Paulo prega aos líderes espirituais de Éfeso, você vê que ele coloca o coração dessa mensagem. Ele fala de como ele viveu, ele fala do que ele estava sentindo, e ele fala dos temores que ele tinha em relação ao futuro da igreja. E ele começa o seu sermão falando acerca da vida que ele viveu. Que vida é essa? Em primeiro lugar, exemplar. Então eu vou falar a vida que devemos viver, e eu peço a você bondosamente para que todos juntos possam dizer exemplar. A vida que devemos viver, exemplar. Se alguém pegasse as conversas que nós tivemos no decorrer da semana no nosso Zap e passasse no telão domingo à noite antes de nós pregarmos a nossa mensagem, o que seria de nós? Se alguém tivesse acesso à conversa que a gente tem lá pelo Face ou aos sites que a gente navega ou viaja durante a semana e pudesse passar assim, isso aqui que o nosso pastor está fazendo durante a semana, o que seria da gente? Paulo está dizendo aqui que ele teve uma vida exemplar, porque no versículo 18 ele começa dizendo exatamente isso. Vocês sabem exatamente como eu vivi no meio de vocês. Desde o primeiro dia, e olha que Paulo nunca ficou tanto tempo num lugar apenas. Ele ficou quase 3 anos em Éfeso, e ele está dizendo aqui: ei, eu não tenho nada a esconder, vocês podem investigar a minha vida. Porque vocês sabem que desde o primeiro dia até o último em que estive entre vocês sabem como eu vivi. Se tem algo que nós precisamos pedir a Deus, eu e você, é para que Deus nos ajude a viver uma vida de sinceridade, integridade e pureza. Porque nós podemos ser talentosos, nós podemos ser cheios de dons, podemos ser bons comunicadores, bons oradores, bons de relacionamento, mas se não formos exemplares, algo falta em nós, e a gente precisa entender isso. Eu acho interessante olhar para o que Paulo ele começa a dizer para os presbíteros, para os anciãos, para os pastores de Éfeso. Olha, eu vou falar algo para vocês no decorrer dessa mensagem, mas antes de falar isso, eu quero que vocês olhem para a minha vida, porque vocês sabem exatamente como eu vivi entre vocês. E a pergunta que eu me faço é muito simples: o que as pessoas do meu convívio veem em mim? O que a minha esposa, as minhas filhas que convivem comigo todos os dias veem em mim? O que a igreja que eu apacento vê em mim? O que a comunidade onde eu estou inserido vê em mim? Porque líderes carnais podem ser atraentes, mas não são exemplares, não são bem vistos. E Paulo está dizendo assim: olha para mim, pode olhar para a minha vida, vocês sabem como eu vivi. Em dezembro último eu completei 20 anos de ministério, início de caminhada comparado ao tempo de muitos aqui. Nesse tempo, como todos que estão aqui, sofremos dificuldades, perseguições. Todos nós que estamos aqui temos alguma história de oposição para contar, de perseguição para contar. Mas nesses 20 anos eu nunca me deixei com Deus das perseguições e oposições que eu já passei no ministério. Mas eu sempre me queixo com Deus por todas as vezes em que eu deixei de ser exemplar, que eu não fui o pastor que eu deveria ser, eu não fui o cristão que eu deveria ser. Paulo está falando para os presbíteros aqui, a vida que devemos viver exemplar. Mas em segundo, a vida que devemos viver comprometidos com Deus. E aí eu vou pedir mais uma vez para que bondosamente eu possa falar com você a vida que devemos viver, e você possa repetir: comprometidos com Deus. A vida que devemos viver, a vida que devemos viver. O versículo 19, Paulo vai dizer que ele
Paulo, porque em algumas cartas ele se apresenta como apóstolo, mas na maioria das cartas ele se apresenta como servo. E em uma carta que ele endereça a Filemon, ele se apresenta como escravo. E aqui ele está dizendo o que ele fez no primeiro dia em que chegou em Éfeso até o último em que esteve ali, decorreu de 3 anos. Ele está dizendo: eu servi ao Senhor. Uma coisa que eu preciso entender, que nós precisamos entender: nós não servimos aos nossos próprios interesses, ou aos interesses de um grupo ou outro. Nós servimos aos interesses de Deus. Nós trabalhamos para Deus, nós servimos a Deus. A nossa vida foi confiada a Deus. É aí que fizemos contas. A vida do presbítero, do ancião, do pastor, líder espiritual, uma vida com Deus. E se a gente entendesse isso, nós não seríamos tão carentes de aplausos, de reconhecimento, de tapinha nas costas, e não seríamos medrosos na hora de falar a verdade com alguém. Porque a gente saberia que a gente está servindo a Deus. Como Paulo disse aqui que ele servia a Deus. É impressionante como ele serve a Deus com toda a humildade. Porque o ser é humilde. Amém ou não? Nós não somos o dono desse negócio, não. O dono da obra é a gente. A gente está pensando, o dono da obra é o Senhor. Devemos servir com humildade, entendendo que não buscamos o reconhecimento, nós buscamos a glória de Deus, a exaltação do nome de Deus. E ele vai dizer aqui também, no versículo 19, que ele serve a Deus com humildade, com lágrimas, por causa das oposições que ele sofreu, por causa de tudo que ele passou. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesta tarde, em algum momento do nosso ministério, a gente foi obrigado a servir a Deus com lágrimas. Todos nós temos alguma história triste para contar. Há momentos que a gente está servindo, sangrando, revoltado, humilhado, entristecido, mas servindo ao Senhor da causa, porque nós servimos a Ele. O nosso compromisso, antes de qualquer coisa, é com Ele. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A vida que devemos viver deve ser exemplar, deve ser comprometida com Deus. Mas em terceiro lugar, a vida que devemos viver, e aí eu vou pedir que você repita contigo com a pregação. A vida que devemos viver. Se você parar para observar o versículo 20, 21, 24, 25, 26 e o 27, você vê que Paulo está dizendo o seguinte: ei, eu ensinei vocês direitinho, eu cumpri o meu papel. O compromisso dele era com a pregação da palavra. No versículo 20 ele diz: eu não deixei de anunciar a vocês nada que fosse proveitoso. Ele está querendo dizer: tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei foi proveitoso, é lógico. A mensagem de Paulo era bíblica, a mensagem de Paulo era cristocêntrica. Está na hora de nós entendermos, irmãos, que a gente precisa contar menos história e pregar mais a Bíblia. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Divinamente inspirada e proveitosa. Tudo que tem nela é para proveito nosso, proveito de nossa casa, proveito de nossa igreja. E Paulo está dizendo isso aqui: olha, eu tenho um compromisso com a palavra, porque eu não deixei de anunciar nada que fosse proveitoso para vocês. E no mesmo versículo 20 ele vai dizer: olha, eu ensinei tanto publicamente como de casa em casa. E aí ele está referindo ao trabalho que ele realizou na escola de Tirano, publicamente, público maior, na escola de Tirano, todas as tardes, de casa em casa, público menor, ensinando a mim e a você, a cada um de nós, que a agenda do pastor não escolhe auditório. Ele prega com a mesma empolgação, com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria para 1000, para 100, para 10, para 5, porque ele é chamado a pregar. Compromisso do pastor com a palavra, de casa em casa, seja público menor, seja público maior. E é isso que ele está dizendo aqui, quando no versículo 21 ele diz:
testificando a judeus e gentios. Ele está dizendo: olha, eu sou uma pessoa que tem uma mensagem apenas, tanto para judeu quanto para gentio. Vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ter fé em Jesus. E o que ele ensina no comprometimento com a palavra aqui é que o pastor, ele ensina tanto o não crente como o evangelista não crente. É isso que ele está querendo passar para a gente no versículo 21. Ele era bom para ensinar o crente, mas também ele era bom para evangelizar aquele que ainda não tinha o conhecimento da verdade. E ele testificava tanto a judeu quanto a gentio a necessidade do arrependimento. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, quando ele conversa com Timóteo, ele diz assim: faze o trabalho de um evangelista. No versículo 24, quando ele fala da missão, olha o comprometimento dele com a palavra. Ele diz: eu não considero a minha vida preciosa, desde que eu cumpra a minha missão, que é testemunhar do evangelho da graça. E ele está dizendo aqui que ele está disposto a morrer por causa desse evangelho. Ele vai às últimas consequências por causa desse evangelho. E você sabe melhor do que eu que esse é o sentido da palavra testemunha. Testemunhar aqui é falar do que se vê, do que se sabe, daquilo que se conhece, mas ir até as últimas consequências. E Paulo está dizendo: eu fui às últimas consequências para falar do amor para vocês. No versículo 25, ainda falando desse comprometimento com a palavra, ele diz assim: olha, eu passei por aí pregando o reino. E isso aqui é bonito para a gente, sabe por quê? Porque pregar aqui tem a ver com aquilo que o arauto faz. Nós somos representantes do rei aqui na terra. Nós fazemos o papel de arauto, a gente proclama essa mensagem de salvação. E quando chega no versículo 26, ele diz assim: ei, eu sou inocente do sangue de cada um de vocês, ou daqueles que não se converteram. Ele está querendo dizer assim: eu cumpri o meu papel de atalaia, de vigia, aquele camarada que ficava sobre o muro e tinha a obrigação de dar o aviso quando houvesse algum tipo de invasão. Então, se ele não avisasse e alguém morresse, o sangue seria cobrado de suas mãos. Ele está dizendo assim: eu não tenho sangue em minhas mãos, eu não poderei ser cobrado. Eu avisei vocês, eu alertei vocês, eu cumpri o meu papel. E no versículo 27, ele deixa essa pintura para cada um de nós, quando ele diz assim: eu preguei todo o conselho de Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa ação. Nós precisamos levantar a bandeira da pregação da palavra de Deus, que combate o liberalismo teológico, o sincretismo religioso, a ortodoxia morta, a superficialidade e tantas outras coisas da nossa era. Pregação, a Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Em segundo lugar, a gente vê nesse texto o que deve nos conduzir, a vida que devemos viver, exemplar, comprometida com Deus, comprometida com a palavra, mas o que deve nos conduzir? E aí eu vou pedir bondosamente que você repita: o Espírito. O que deve nos conduzir? O que deve nos conduzir? Bem, o Espírito sempre mostrava a Paulo que o negócio não seria fácil. Em Atos 19, versículo 21, ele estando em Éfeso ainda, ele sente no seu espírito, com letra minúscula, ele sente na sua alma, no seu interior, ele sente o desejo de ir a Jerusalém. A gente chega aqui no versículo 22 do capítulo 20, eu sei que em algumas versões aparece Espírito com a letra minúscula, em algumas versões aparece Espírito com a letra maiúscula. Então, em algumas versões dá o entendimento de que ele é compelido pelo seu próprio Espírito, ou seja, pelo seu interior para ir a Jerusalém. Em algumas versões dá a entender que ele é compelido diretamente pelo Espírito Santo a ir a Jerusalém. Não importa qual versão que você vai adotar e qual grego que você vai bater e vai dizer assim: é isso.
desde que você entenda que cada passo que Paulo deu na sua vida foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que ele fez foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que ele vai a Jerusalém, sem saber em específico o que lhe aconteceria. Ele não sabia se seria enforcado, se seria crucificado, se seria apedrejado. Agora ele sabia de algo que o Espírito sempre lhe mostrava de lugar em lugar, que ele sofreria prisões e tribulações. Mas ele vai a Jerusalém entendendo que essa é a vontade do Espírito. Ele está sendo conduzido pelo Espírito. Todos nós sabemos, irmãos, que o ministério é um caminho espinhoso para cada um de nós, difícil, de renúncia, onde muitas vezes o próprio Espírito nos conduz pelo caminho da dor e da dificuldade, mas vale a pena ser conduzido pelo Espírito Santo, vale a pena. Eu queria dizer para você que aquele texto sagrado se adapta sempre na nossa vida. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Mas esse texto sagrado não tem a Bíblia. Não se aplica à nossa vida, não se aplica ao nosso ministério. E a gente sabe que o próprio Espírito faz isso. Ele nos conduz por lugares onde nós não queremos ir, mas vamos em obediência à vontade do Senhor. O que conduz a minha vida? O que conduz a sua vida? Se eu soubesse do que Paulo já sabia, do que lhe aguardava em Jerusalém, me conhecendo, provavelmente eu fugiria. Paulo não fugiu, ele foi conduzido pelo Espírito. Mas em segundo, o que deve nos conduzir, e aí eu peço para que você repita: amor à missão. O que deve nos conduzir? O que deve nos conduzir? Esse versículo 24 é um dos mais bonitos desse capítulo, quando ele diz o seguinte: eu estou sendo conduzido pelo amor a essa obra, a essa missão. Eu não considero a minha vida como algo de possessão preciosa para mim mesmo, desde que eu cumpra fielmente a missão dele. Essa não é a minha, é dele. Não fui eu que me escolhi, ele que me escolheu. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Paulo está querendo dizer aqui para os presbíteros de Éfeso, para mim, para você, o seguinte: ninguém pode me acusar que eu ruí a corda, que eu olhei para trás, que eu vacilei, que eu deixei a corrida pela metade. Ele está dizendo assim: eu sou um bom corredor, eu estou indo até o final. Então, em nome de Cristo Jesus, a quem você prega e segue, a quem nós sigamos, vamos cumprir a missão. Amém ou não amém? Vamos cumprir a missão. Quem sabe você está aqui nesta tarde atribulado, revoltado com alguma coisa, querendo jogar tudo para o alto, querendo acabar com a sua vida, querendo dar um fim no seu ministério, pensando assim: acabou. Entenda uma coisa: se você foi chamado pelo Senhor. A missão dele para a sua vida precisa se concretizar através de você. Não boa corta, vá até o fim. Paulo está falando do seu amor à missão. Mas em último lugar, 50 minutos. Em último lugar, cuidados que devemos ter. E aí eu vou pedir que você repita bondosamente: há os perigos ao nosso redor. Cuidados que devemos ter. Cuidados que devemos ter. Bem, no versículo 29 ele fala de lobos. Naquela época já havia os lobos devoradores que entrariam e que enganariam, saqueariam o rebanho. Olha só o que ele está dizendo. Naquela época, isso não é algo apenas que acontece hoje. Então ele está falando para os presbíteros acerca da vida que devemos viver, acerca do que deve nos conduzir, mas dos cuidados que a gente precisa ter. Cuidado com os lobos. Ele está falando para aqueles pastores a quem ele ensinou no decorrer de quase 3 anos: ei, cuidado com os lobos vorazes, eles vão querer entrar e devorar o rebanho.
Mas não para por aí, tem mais coisa perigosa. Então, em segundo lugar, eu vou pedir que você repita: há os perigos em nosso meio. Cuidados que devemos ter. Cuidados que devemos ter. Pior do que os lobos que estão do lado de fora são os lobos que estão na nossa equipe ministerial. É isso que ele está falando aqui. Porque ele vai falar no versículo 29 de algo que está do lado de fora e que pode entrar, mas no versículo 30 ele fala de algo que está onde? Dentro, algo que está no meio. Ele diz assim: ei, não é dono de visão nem de revelação, mas no meio de vocês tem alguém que ama poder, status, vanglória, e quando eu for embora vai tentar fazer a cabeça das ovelhas, vai mentir, vai enganar, e muita gente vai seguir. Você sabe quem é. Bem, não pense apenas no seu diácono nem no seu pastor auxiliar, mas tem muitos perigos em nosso meio. Mas acredito que o pior dos perigos, porque ele fala dos perigos ao nosso redor, dos perigos ao nosso meio, mas o pior dos perigos é o que ele fala no versículo 31 até o 35. Eu gostaria que você repetisse: aos perigos dentro de nós. Cuidados que devemos ter. Bem, versículo 28 ele diz o quê? Antes de atender pelas ovelhas, atendei por quem? Você toma cuidado. Aí ele começa a falar de algumas coisas que tem dentro da gente que ninguém sabe, mas a gente sabe. Ninguém vê, mas a gente sabe. O descuido. Ele está dizendo aqui no versículo 31, olha, eu estou durante 3 anos consecutivos falando a mesma coisa com vocês, acerca dos lobos que estão do lado de fora, acerca dos perigos que estão dentro. Vigiem, tomem cuidado. Você sabe que muitas vezes a gente comete algumas mancadas na vida em relação a coisas que nós estamos carecas de saber. Por quê? Descuido. Descuido. Perigos dentro de nós, o descuido. A gente tem que lutar também contra a superficialidade, porque no versículo 32 ele diz assim: eu entrego, eu encomendo a alma de vocês a Deus e a palavra. Aí a gente precisa tomar cuidado com a superficialidade, e a gente só vence isso estudando a palavra e vivendo uma vida de oração. No versículo 33 ele fala de outra coisa que pode surgir dentro de nós: a cobiça. Ele diz aqui no versículo 33 que ele não cobiçou nada deles, nada, absolutamente nada. E a gente tem que tomar cuidado com a cobiça. No versículo 34 ele vai falar de outro perigo dentro de nós, principalmente para nós que não trabalhamos fora, os pastores como eu que vivem apenas no ministério: preguiça. Preguiça. Porque a gente faz o nosso horário, é a gente que faz. Ele está dizendo aqui: eu não fui preguiçoso, eu trabalhei. A Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário. Uma coisa que nós pastores precisamos entender é que a igreja precisa olhar para a gente, precisa dizer assim: ele vale cada centavo. Amém ou não amém? Ele vale, não é preguiçoso, não é cobiçoso, não é superficial, não é descuidado. Mas ele fala aqui também de outro perigo dentro de nós no versículo 35, egoísmo. Quando ele faz menção a uma palavra de Jesus que você não vai encontrar diretamente em nenhum lugar da Bíblia. Você que já leu o Novo Testamento, você sabe disso. Melhor coisa é dar do que receber. Isso só está aqui em Atos. Eu não sei de onde ele arrumou isso, mas ele falou que quem falou foi quem? Jesus. Bem, Jesus ensinou sobre isso, sim. Melhor do que dar é receber, apesar de não ter falado claramente sobre isso. Mas um perigo que a gente vê muito claro e que ele combateu, que é o perigo da solidão. Você vai ver do versículo 36 até o versículo 38, que antes dele ir embora, eles se ajoelham, depois ele se abraça e eles choram. Paulo não ficou sozinho os 3 anos que esteve ali, ele formou o quê? Amigos. Ele não viveu só. E é um perigo que a gente corre.
Eu gostaria de encerrar aplicando isso a mim e a você. Em primeiro lugar, vamos para a primeira aplicação, é uma pergunta, vamos juntos. Nossa vida tem sido marcada pelo exemplo, serviço e pregação fiel da palavra. Para a gente pensar, é para a gente refletir. A nossa vida tem sido marcada pelo exemplo, serviço e pregação fiel da palavra. Se a resposta for não, que nesta tarde a gente possa se quebrantar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu preciso que a minha vida seja marcada pelo exemplo, pelo serviço e pelo amor à palavra. Segundo lugar, a segunda pergunta, vamos fazer juntos? Quem de fato nos conduz? Mais uma vez, quem de fato nos conduz? Será que é o Espírito mesmo que lhe conduz? Será que é o amor, a missão mesmo que lhe conduz? O que de fato lhe conduz? Mas em último lugar, vamos juntos? Onde precisamos ser mais cuidadosos? Onde é que a gente está dando a principal mancada? A gente precisa ser mais cuidadoso em relação aos perigos que estão do lado de fora? Ou a gente precisa ser mais cuidadoso em relação aos perigos que estão no nosso meio? Ou a gente precisa ser mais cauteloso em relação aos perigos que estão aonde? Dentro de nós. E aí eu concluo, já que toda a mensagem ela aponta para Cristo, e a grande mensagem da Bíblia é cristocêntrica, amém ou não amém? O que isso tem a ver com a grande mensagem da Bíblia? Tem tudo. Vamos ver o que está no telão, todos juntos? A conclusão. Isso, obrigado. Vamos lá? Precisamos olhar para Jesus. Ele é o pastor por excelência. Mais uma vez, precisamos olhar para Jesus. Ele é o pastor. Mas por que isso? Você conhece algum pastor que foi mais exemplar do que Jesus? Também não. Então não é para Paulo que eu devo olhar. Eu devo olhar para alguém que é maior que Paulo. Você conhece alguém que serviu com mais humildade e lágrimas do que Jesus? A Bíblia diz que ele era o servo o quê? O servo sofredor. Você conhece algum pastor mais apaixonado pela pregação bíblica do que Jesus? Também não, eu não conheço. Conduzido pelo Espírito Santo, ele amou a missão a ponto de fazer o quê? De morrer por cada um de nós. E eu te pergunto, será que ele foi descuidado em algum momento? Ele foi superficial? Ele foi preguiçoso. Ele foi egoísta, sozinho. Não, ele montou uma equipe. Para quem devemos olhar? Jesus. As verdades bíblicas dessa orientação paulina só podem ser vividas devidamente por mim e por você, se olharmos para o supremo pastor que é Jesus. Que Ele a todos abençoe. Amém.